Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexões da Fertilidade, videocast da Clínica Mater Prime, onde quer conectar as pessoas com histórias de superação, com histórias vencendo o grande desafio que é a infertilidade. Hoje tenho o prazer de receber como convidados um casal de pacientes muito queridos, que tem uma história fantástica, de superação, de resiliência, que eles vão contar, não vou dar mais uma prévia, mas que eles vão contar a história deles. Primeiro quero agradecer de coração por aceitarem o convite. E primeiro, então, se apresentem e aí a gente vai falar um pouquinho do caso de vocês. A gente que agradece, doutor, e eu me chamo Ana Paula. Eu sou o Renato. E a gente vai contar um pouquinho da nossa história para vocês. Então, vocês chegaram, né, no consultório em 2020. Contem um pouquinho, né, de como é que vocês chegaram até o consultório, qual era a história de vocês até aquele momento. E é importante até relatar da sua idade e tudo mais. E aí me conta um pouquinho dessa história. A gente casou em 2019. E mesmo antes do casamento, como sempre foi um sonho nós termos filhos, em 2019 a gente casou e a gente tentou durante um ano. Aí em 2020, a gente conversando, eu falei, já faz um tempo e até mesmo antes do casamento eu já não me prevenia mais e nada acontecia. Aí eu marquei um médico, a gente é do interior de São Paulo, lá no interior. Ele pediu alguns exames e ele foi bem categórico numa consulta. Ele falou pra gente que naturalmente era impossível eu engravidar, porque eu tinha 2 cirurgias prévias no meu abdômen. Eu tive doença inflamatória pélvica e criou algumas aderências. E eu, procurando, né, na internet, achei o doutor. Nesse meio tempo, entre marcar a consulta com o doutor, procurar saber mais sobre o meu diagnóstico, eu cheguei a fazer uma cirurgia de endometriose, porque falaram que eu tinha endometriose, mas daí na cirurgia viram que eu não tinha, era um foco só de endometriose, e que na verdade meu problema realmente eram essas aderências devido às cirurgias no abdômen. Aí em maio de 2020 a gente teve a primeira consulta com o doutor, eu apresentei meus exames e a gente viu que o meu antimileriano, devido às cirurgias, até me corrija se eu estiver errada, não sei se mexendo muito ali no abdômen, era um antimileriano que já estava na reserva, assim. Ainda eu lembro que o doutor falou, sabe um carro, quando tá na gasolina, tá na reserva, você com 28 anos, você tá entrando na reserva. A gente investigou o Renato também, o doutor pediu alguns exames para ele, ele fez os exames, também deu algumas alterações e a gente partiu para a primeira fertilização. Interessante aqui, né, de dar um insight para vocês, na verdade é que um casal em que a mulher tenha uma idade abaixo dos 30 anos, a chance desse casal engravidar, do ponto de vista estatístico, ao longo dos primeiros 6 meses de tentativa, é de 73%. E, ao longo de um ano, 92% conseguiriam engravidar. Então, chama muito atenção quando casais em que a mulher é muito jovem, é muito mais fácil a gravidez acontecer e a gravidez não aconteceu. E aí, nessa situação, sempre investigar o casal. Tem que avaliar todas as possíveis causas e a doença inflamatória pélvica é uma das principais causas de infertilidade feminina, que é uma infecção geralmente assintomática, mas pode ter aquelas infecções agudas que causam abscessos. Então as bactérias sobem via vaginal, inflamam a tuba, pode inflamar o ovário e alguns casos são cirúrgicos, inclusive, e como sequela dessa doença inflamatória pélvica, que podem gerar aderências em todo o aparelho reprodutor feminino e também alterações do funcionamento das tubas. Então, é uma causa extremamente comum, representa cerca de 30% das causas de infertilidade feminina. E como quem engravida é o casal, também sempre tem que avaliar o homem, porque se tem um fator masculino associado,
é diferente de falar que o sêmen podia estar completamente normal e, às vezes, tentar reverter essas aderências de alguma forma ou propor outro tipo de tratamento. Numa situação onde há uma infertilidade de causa mista, aí o mais indicado realmente é a fertilização in vitro. Interessante o que você falou de reserva ovariana, então a mulher nasce com todo o estoque de óvulos e essa reserva vai caindo e não tem como repor a reserva, e uma das causas de baixa reserva em mulheres jovens é justamente quando teve alguma manipulação cirúrgica, porque provavelmente nessas cirurgias foi manipulado ali ovário, então perde parte do ovário que acaba, né, diminuindo essa reserva ovariana. Então, a indicação realmente era de fertilização in vitro. Então, indicado fertilização, vamos prosseguir. E quando foi indicada a fertilização, é importante falar, eu acho, que assim, o sonho de ser mãe, de ser pai é maior do que tudo. Então, na hora que falou a fertilização, a gente ficou feliz, que a gente falou, tem uma solução para o meu problema. Então, não foi um problema para a gente. Vai ter que passar pelo tratamento. Tanto que a gente saiu da consulta com o doutor, já fui na minha sogra, fui na minha mãe, falei, a gente vai começar o tratamento, vamos engravidar, e todo mundo ficou feliz pela gente. E isso foi em maio, aí a gente fez os exames, tudo. Na primeira fertilização, a gente conseguiu 2 embriões. A gente não fez a biópsia, né, na primeira, porque eu era muito jovem, né, 28 anos, e transferimos os 2. Eu engravidei de um embrião e foi tudo bem até a 9ª semana, mais ou menos. Eu já tinha feito uma ultrassom, estava tudo bem. Eu tive um episódio de sangramento, mas, assim, não resultou em aborto nesse primeiro momento. Aí, com 9 semanas, né, a gente foi fazer uma ultrassom, inclusive num lugar ali no prédio da Mater. Eu não senti nada de diferente. Chegou na ultrassom, eu tinha sofrido um aborto retido. A sensação que eu tenho, assim, que eu lembro até hoje, na hora que o médico ficou muito em silêncio, ninguém falava nada, daí ele falou que, infelizmente, o embrião não tinha mais batimento. E para mim foi, assim, a sensação que, depois de tantos anos, cirurgias, né, parecia que eu tinha caído do prédio, assim, foi para mim, assim, foi terrível. E eu não aceitei. Eu coloquei, fui na sala, vesti minha roupa, virei pro Renato e falei assim, eu não aceito, ele tá errado, não é. Aí eu fui na Mater, cheguei na Mater, pedi para falar com a doutora Bruna, que me acompanhava, né, minha obstetra. Aí a doutora me atendeu, era no meio da pandemia, e eu lembro que ela abriu a porta, ela já tinha recebido o resultado da ultrassom. Ela falou, não posso fazer isso, mas eu vou fazer. Ela me abraçou, que era no meio da pandemia, e ela me abraçou e ela falou assim, Ana, eu sinto muito você estar passando por isso, mas é isso mesmo. Infelizmente, pode parar com as medicações. E me deu um abraço e ali foi quando a ficha caiu e eu despenquei. Assim, eu acho que um dos momentos mais difíceis, assim, que a gente passou. A gente acha que tem controle de tudo. E foi a primeira vez que eu falei, eu não tenho controle. Não, assim, eu fiz a minha parte, mas eu não tenho controle, né, desse bebê. Então foi muito difícil pra gente. Foi um momento bem complicado. É, é difícil e eu sou chorão, então eu já começo a chorar aqui, relembrando tudo que a gente passou. Mas esse dia especial foi muito difícil, porque, né, a gente é de Americana, então a gente vem na estrada e a gente veio conversando, né, que era um dia que a gente vai ouvir o coraçãozinho do bebê. Então, assim, foi um dia que marcou muito, né, a hora que o médico olhou e falou que não tinha dado certo. Então, assim, foi algo muito difícil pra gente. E aí, depois disso que a Ana tá contando, né, a gente, né, a doutora, não terminou aí, né, a doutora falou, a gente vai precisar, já tava de 9 semanas, né, ela falou, a gente tem 2 opções de esperar ou a gente fazer o amil, né, pra gente poder tirar isso, né, o embriãozinho. E aí, a gente também foi um outro momento que a gente precisou, né, amor, sentar e parar e decidir, né, o que a gente ia fazer. A gente, né, conversando, a gente optou pelo amil, porque eu não tinha psicológico para esperar. Eu tinha medo de estar em casa sozinha e, né, ter que esperar o corpo expelir ali sozinho.
E a gente também queria pegar o material e mandar para análise, né? Para ver o porquê tinha acontecido. Então a gente optou pelo amil. Aí a gente fez 5 dias depois dessa ultrassom. Aí foi um momento assim que eu não gosto nem de lembrar, porque foi tudo bem, né? Fizemos o amil, a Ana ficou bem, foi tranquilo. E aí a gente foi pra casa, né, amor? Aí depois de 23 dias que eu tinha passado, né? Que eu tinha feito o amil, eu acordei tava sem dor nenhuma, mas eu acordei sangrando muito. Aí eu entrei em contato com a doutora Bruna, ela pediu para eu fazer um ultrassom para a gente ver se era minha menstruação, né, o que estava acontecendo, porque realmente era um volume grande de sangue. Eu fiz uma ultrassom lá na minha cidade, e na hora que veio o laudo da ultrassom, a médica falou que eu estava com gravidez molar. E eu peguei e mandei para a doutora Bruna. A doutora Bruna me ligou na hora. A doutora Bruna falou, Ana, esse diagnóstico não faz muito sentido, porque eu fiz o seu amil, a gente mandou o material pro laboratório. Eu nem sei a fundo, doutora, assim, para explicar o que é uma gravidez molar, mas eu acho que era para ter células cancerígenas, né, na placenta. Eu não sei direito. Então, a mole datiforme, né, que é a gravidez molar, é quando tem um número maior de cromossomos, né? Então é a mola parcial, porque tinha embrião. Então, em vez de ter 46 cromossomos, poderia ter 69 cromossomos. E é uma gestação que acaba não evoluindo e tem o risco de virar um coriocarcinoma. Aí sim, o coriocarcinoma é um câncer originário da placenta, mas nem toda mole datiforme vai ocasionar o coriocarcinoma, mas sempre é uma possibilidade que a gente tem que ficar monitorando. Um dos resultados da amil, a amil é aspiração manual intrauterina. Então, é uma forma menos traumática de fazer essa limpeza do útero, sem ser pela curetagem, que é basicamente uma colher mesmo que vai raspando o útero, então tem maior risco. E a amil é uma cânula flexível que faz um processo de vácuo e faz dessa forma menos traumática. E aí a gente envia para análise, e a gente tem duas formas de avaliar. O mais comum, quando as pessoas passam pelo procedimento, é enviar para o anátomo patológico, e o anátomo patológico basicamente é para confirmar que teve um aborto e não uma mola. Então ele já diferencia, né? É para isso que ele serve, ele não vai dar a causa do aborto. E uma possibilidade que eu sempre recomendo é também fazer uma análise cromossômica daquele material para saber se tinha alteração cromossômica ou não. E como eram embriões que foram transferidos sem o PGTA, sem essa análise genética prévia, porque estatisticamente, numa idade abaixo dos 30 anos, o risco-benefício fica ali controverso, então não é uma indicação formal, e aí nessa situação a gente precisa saber se o bebê não desenvolveu por alteração cromossômica ou foi por qualquer outro motivo. Então são essas duas análises. Então, quando veio esse possível diagnóstico de mola, se você já tem o anátomo patológico, então fica mais fácil realmente saber se é uma mole datiforme ou não. Isso. Ela falou, acho muito difícil ser, entrou em contato com o laboratório e realmente não era. Isso foi à noite. No outro dia, por volta do horário do almoço, eu tive, não foi um sangramento, mas saiu um coágulo muito grande. Aí eu tirei uma foto, mandei para a doutora falou, vem para São Paulo, mas assim, urgente. Ela ainda perguntou se eu estava perto do Renato. Falou, vem para São Paulo agora, eu vou mandar uma carta para te internar e eu vou para a maternidade, a gente vai, né, ver o que está acontecendo, se precisar a gente refaz o amil. E eu vim, a gente chegou em São Paulo, era 4 horas da tarde, a gente deu a entrada na maternidade e a médica que estava de plantão, para internar, geralmente eles fazem ultrassom, fazem alguns exames, né? Depois que ela me examinou, ela pediu para falar com a doutora Bruna, porque ela falou, aí foi um diagnóstico
que a gente nem imaginava que existia, mas ela falou que pelo exame eu tinha MAVE, que é malformação arteriovenosa. A doutora Bruna veio para o hospital, chamou a gente para conversar, explicou mais ou menos, né? Explicou pra gente o que era. Eu fiquei internada para no outro dia fazer uma ressonância. Enfim, no outro dia eu fiz a ressonância e mostrou que era como que eu vou explicar? A MAVE é tipo um aneurisma, doutor, dentro do útero, para ficar mais assim, Sim, para saber o que de é, forma um né? pouco mais didática, sim. Né? Quando tem então uma ligação entre as artérias e as veias, né, que não deveriam ter uma ligação direta, então fica como se fosse uma região muito mais fragilizada, porque a artéria tem um batimento e a veia não, né, e aí tudo isso tem um risco de ruptura desses vasos sanguíneos e como se fosse um aneurisma que pode romper a qualquer momento, né, causando um sangramento severo. Isso. E na ressonância realmente deu a MAVE. E nesse meio tempo, meu caso chegou para um médico que, assim, ele é referência no país, um médico de imagem. E ele se interessou pelo meu caso, porque ele falou que era muito grande essa artéria. E ele achava que meu corpo não ia conseguir Absorver. absorver. Porque assim, eu, né, a Ana Paula estava lá, né, internada lá, e eu que ficava, né, mais conversando com os médicos, tentando entender o que estava acontecendo. E aí eles, né, a doutora explicou, né, que a gente iria ter que aguardar para ver se o corpo da Ana iria absorver isso, ou se iria ser necessário fazer uma intervenção cirúrgica. E aí eu lembro, a Ana ficou alguns dias internada, né, e graças a Deus ela parou de sangrar, e aí o pessoal fazia exame todo dia, e aí chegaram à conclusão que daria pra gente ter alta, né, ir pra casa, e a gente iria aguardar essa absorção aí pelo corpo da Ana. E aí eu lembro, isso foi uma coisa assim que me marcou muito na hora que a gente, né, a doutora foi dar alta pra Ana, a doutora falou, vocês vão voltar pra Americana? Não existe uma possibilidade de vocês ficarem por alguns dias aqui por perto? E a gente falou, tem, doutora, vamos... a gente tem uma prima muito querida que mora em Santo André, a gente falou, a gente vai ficar na casa dela. E ela falou, então tá bom, eu vou ficar mais tranquila se vocês ficarem alguns dias por aqui, porque eu tô por aqui, vocês vão estar mais perto, se tiver algum problema, vocês correm pro hospital. E aí a gente saiu do hospital, foi pra casa desses meus primos, e eu lembro que a gente chegou, a minha prima tinha feito, né, um café da manhã esperando a gente, que a gente é bastante próximo, e a Aninha sentou pra tomar um suco verde. Ela falou, fiz um suco verde pra você e tal. E assim, eu tinha acabado, eu fui pegar as malas no carro, e a Ana tomando café. Quando eu entrei no apartamento, assim, a Ana tava, né, a gente conversando, eu fui tomar um café, de repente eu só vi a Ana falando assim, aconteceu. E eu não sei, eu não consigo nem, assim, descrever o que aconteceu. Mas a Ana estava ensanguentada, a gente ensanguentou o apartamento da minha prima. E foi uma coisa muito, muito severa que aconteceu, a hemorragia que ela teve. Eu comecei a ficar desesperado, eu gritava, eu peguei o telefone e liguei para a doutora falou, vem pro hospital. E aí eu lembro que minha prima pegou a Ana, abriu o chuveiro gelado, colocou a Ana debaixo do chuveiro gelado, ela sangrava muito, e a gente colocou ela no carro e veio pro hospital. Mas em São Paulo, nada é perto, né? E Santo André não é perto de São Paulo, né? Então, assim, foi muito complicado. A Ana, a gente no carro, eu desesperado, sem saber o que estava acontecendo. Então, assim, foi um momento muito difícil. Para mim, assim, que estava passando por tudo, era muito estranho, porque eu não sentia dor. Eu via muito sangue, tipo assim, morrendo de medo, né, de perder a consciência. Mas ao mesmo tempo, eu querendo confortar eles, eu falava, eu tô bem, calma, eu tô bem. Tava deitada. A doutora Bruna, eu lembro que ela ligou no hospital falando que eu tava chegando com hemorragia. Aí na hora que o Renato parou o carro, tinha assim, uma equipe esperando, me pegaram. Eu só lembro que o meu enfermeiro olhou para mim e falou assim, não se desespere,
porque um protocolo de hemorragia é pior do que para um infarto. Então, assim, vai ter muita gente, né? Daí já começaram a fazer os acessos para eu receber sangue. E uma coisa que marcou muito, muito, assim, foi que me colocaram na emergência, enquanto elas faziam o acesso, tinha uma grávida fazendo um cardiotoco do lado. Então, eu tava ali, eu falava, gente, há um mês atrás eu tava com meu filho na barriga, agora eu tô aqui, eu não sei se eu vou sobreviver. Os médicos falavam ao contrário, que eu só sobreviveria se tirassem o meu útero para parar o sangramento, né? Então, assim, eu tava num luto de qualquer forma. Eu falava, se eu não morrer, eu vou ficar sem meu útero, né? E aquele som do coraçãozinho do bebê da mulher grávida do meu lado. E eu falava, e agora? Né? Eu aqui sozinha, o Renato tinha ido estacionar o carro, e eu falava, eu não vou conseguir me despedir dele, não consigo me despedir da minha mãe, do meu pai. E só passava isso pela minha cabeça. Aí me levaram para a sala de cirurgia, fiquei no pré-cirúrgico. Nisso, a doutora Bruna indo para o hospital, ela lembrou que o coordenador do hospital foi professor dela. E ela ligou para ele. E ela contou o meu caso. E eu estava indo para a sala de cirurgia para tirar o útero. E ele ligou no hospital e ele pediu para me manterem estável, mas que ele queria ver o meu caso de perto, porque eu tinha 28 anos. E era meu sonho ser mãe. Se tirassem, né, gestar uma criança, se tirassem meu útero, estaria tirando meu sonho e não teria o que fazer. E os meus exames, por incrível que pareça, mesmo eu com a hemorragia grave, meu exame de sangue não mostrou alteração. Eu nem lembro, não sei o que vê no exame, mas assim, eu lembro que a doutora Bruna chegou na sala pré-cirúrgica, falou para mim, falou, Ana, seu exame de sangue tá melhor do que o meu. Ela falou, por incrível que pareça, né? Aí entra a fé, né, que já tava a família inteira sabendo, daí todo mundo rezando pela gente, e então conseguiu me estabilizar. Eu fiquei 4 horas na sala pré-cirúrgica e deixaram o Renato entrar. Deixaram porque eu comecei a dar problema no hospital. Começou a passar mal. Comecei a passar muito mal, fazendo a internação dela, desesperado. E aí eu comecei a passar muito mal no hospital. Aí o pessoal ficou com dó de mim e deixou eu entrar lá e ficar um pouco com a Ana. E aí, graças a Deus, né, a Ana estabilizou e a Ana não foi operada, né, amor? E aí passou isso, a Ana ficou 10 dias internada no hospital. Na A gente ficou 10 dias na semi-intensiva pra poder ver, né, como as coisas iam reagir, progredir. E aí, graças a Deus, né, amor, você foi melhorando, não sangrou mais. E aí a gente, depois de 10 dias, teve alta. Mas aí a gente não tinha coragem de voltar pra casa. Então, E aí a gente já sabia que Santo André era longe, né? Quando se tivesse um novo episódio. Então, a gente ficou uma semana num hotel do lado do hospital. A gente não tinha coragem de voltar pra casa. Eu falei, poxa, se acontecer isso em casa, eu e a Ana sozinho, eu não vou conseguir socorrer ela, não vamos ter tempo. E aí, né, amor, a gente ficou uma semana, e aí, né, eu tinha que trabalhar, então eu ia pra Americana, minha prima, essa prima de Santo André, ficava com a Ana durante o dia no hotel, e foi assim, a gente passou uma semana, aí a gente viu que, né, voltou, a doutora atendeu a Ana de novo, fizemos mais exames, e aí a gente criou coragem, né, amor, e foi pra casa. Porque eu fiquei sangrando algum tempo. Eu sangrava, mas assim, bem pouco, mas eu sangrava. E esse médico que eu comentei lá do início, que viu a imagem e acreditou que o meu corpo não ia conseguir, né, se recuperar, ele pediu para acompanhar o meu caso. Então a gente vinha toda semana para São Paulo para fazer o exame de imagem com ele. E então a gente ficou 3 meses, né, vindo toda semana. E ele acompanhava. E eu lembro que em janeiro de 2021, o Renato nunca entrava porque era pandemia. Eu entrava sozinha e eu lembro que esse dia ele pediu para chamar meu marido. Ele falou, chama o marido dela.
Aí o Renato entrou, aí ele falou assim, eu não sei qual é a fé de vocês, mas agradeça, porque se a Ana passar por um médico hoje, algum amigo, algum colega de profissão, não saber o que ela passou, não vai falar que ela teve a MAVE, que ela sofreu, né, um aborto, e o corpo conseguiu se recuperar 100%. Aí ele falou assim, o útero tá excelente. E ainda ele brincou, né? Ele falou assim, vamos fazer uma viagem, vamos comemorar de tudo que vocês passaram. Essa sombra da MAVE encerrou aí em janeiro de 2021. Depois de momentos muito difíceis. Quando aconteceu, é o que eu falei, né? 1 mês atrás eu tinha meu filho, passei por tudo, perdi meu filho. Nunca imaginei que existia isso, né? Essa complicação que eu passei. Eu lembro da doutora Bruna falando para mim, para dar notícia, né? Que tirar meu útero ia ser uma das opções. E ela falou, Ana, eu tive que ressignificar minha dor, né? Ali naquele momento. Então, assim, ela falou, se sua gravidez vai para frente, acontece uma hemorragia dessa na hora do parto, é muito mais difícil, né? Ali para conter, muito delicado. Então, eu preferi, na hora que minha fé foi testada, o meu filho deu a vida dele pela minha. Então, assim, se eu não tivesse perdido, talvez eu não teria, a gente não teria, né, descoberto que tinha MAVE, porque uma possibilidade é já ter, ela já nascer, né, doutor, com a gente, né, tipo assim, na hora que o útero tá ali se formando, já vem essa alteração, né. Então, foi uma forma de ressignificar minha dor, foi pensar dessa forma. Então, assim, depois disso, eu fiquei com muito medo, daí eu falava, eu não vou mais tentar, eu vou ficar, não quero, eu falei, tô com medo de morrer. Mas aí deu 6 meses, estava eu lá de novo fazendo um segundo ciclo de FIV. A gente fez o exame para ver o útero por dentro, né, antes da gente iniciar o tratamento. E estava tudo bem, graças a Deus. E daí a gente foi para o nosso segundo ciclo de FIV em outubro de 2021. E o segundo ciclo, a gente conseguiu um embrião euploide. E eu falei, eu não vou transferir agora, vou transferir no ano que vem. Aí, então, em outubro, a gente tinha um embriãozinho. E em janeiro de 2022, a gente transferiu ele. E foi outro baque, que eu tive uma gravidez química. E assim, como todo mundo, a família inteira acompanhava, já estava todo mundo comemorando, já tinha ganhado presente de novo, todo mundo feliz por tudo que a gente tinha passado. E eu lembro que do positivo até a gente descobrir que a gravidez não ia evoluir, acho que foram 8 dias. E foi outro baque. Aí, só que eu lembro também que eu falei assim pro Renato, falei, agora eu vou tentar de novo, mas eu vou conseguir. Aí, mandei mensagem pro doutor, perguntei se eu podia no outro ciclo já tentar de novo. O doutor falou que sim. Aí, em março, a gente tentou um novo ciclo, e daí veio, sei lá quantos baques já, terceiro, quarto, que a gente não conseguiu nenhum. Na verdade, a gente mandou um embrião para biópsia, foi um ciclo, assim, ruim. A gente não conseguiu nenhum para transferir. Aí, acho que foi o momento, tirando a parte da MAVE, foi um dos momentos, assim, mais difíceis, porque a gente estava no terceiro ciclo, um aborto, uma gravidez química e um ciclo sem embrião nenhum. Aí, acho que foi o momento que eu mais senti, assim, daí eu caí mesmo. Aí eu falei pro Renato, eu não quero mais, eu vou fazer... Eu tinha saído do emprego para me dedicar totalmente, né, ao meu tratamento, meu psicológico. E eu falei pro Renato, eu não quero mais, que eu tô esgotada, eu não consigo. E eu lembro que, assim, acho que pro nosso casamento é importante falar, porque, né, foi um momento mais delicado, né, Rê? Porque eu queria que ele sofresse o tanto que eu estava sofrendo. Só que o Renato lidava com a dor de outra forma. Ele se enfiava no trabalho e trabalhava, e eu sem trabalhar em casa e eu só sofria. E eu falava, por que ele não tá sofrendo igual eu?
eu perdi um filho, não sei, mas ele estava sofrendo, mas ele tinha o jeito dele de sofrer. Então, para mim foi muito difícil, assim. Foi o momento que eu comecei a fazer terapia, que daí eu tive que procurar ajuda mesmo. Aí depois de uns 2 meses depois eu falei para ele, falei, não, eu não vou desistir, eu vou descansar. Eu tô cansada, eu vou descansar e depois a gente vai tentar de novo. E foi isso que a gente fez. Eu abri um negócio para mim, abri uma loja, descansei, me curei psicologicamente, fisicamente. E depois de 1 ano e 8 meses, a gente falou, agora é a hora. A gente começou em março desse ano, a gente foi para o nosso 4º ciclo, e esse 4º ciclo foi uma surpresa. Chega de baque. É. E assim, é muito engraçado, né? A gente que tem fé, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu não tinha dúvida que a gente ia conseguir, eu nunca tive essa dúvida. Mas assim, Deus vai testando a fé da gente a cada dia. E esse último ciclo, de todas as vezes que a gente tentou, eu sempre falei pra Ana, eu falei, amor, vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo dessa vez. E eu nunca tinha tido essa certeza em todas as outras tentativas. Eu sempre ficava muito apreensivo, porque, assim, a FIV é difícil, não é fácil. Pro homem, talvez é um pouco não, né? Pro homem é muito fácil, né? E eu até, às vezes, me culpava, porque eu falava, puxa, olha tudo que ela tá passando e eu não passo por isso. Porque 99% é na mulher, né? A gente tem o papel do homem de ficar junto, de apoiar, mas fisicamente o homem não passa por nada, né? No meu caso, né? Eu não passei por nada. Mas eu tinha certeza que dessa vez ia dar certo. E eu tentava, né, motivar ela dessa forma de que vai dar certo, que a gente vai conseguir e tá sempre presente. Que eu acho que uma coisa importante é que não é a mulher que engravida, né? O casal engravida. E a gente, né, buscou isso, ao mesmo tempo que isso foi muito difícil, né, como a Ana falou, no nosso casamento, isso também uniu ainda mais a gente, né, de que, puxa, a gente vai conseguir isso junto, né, não é você que vai conseguir, não é eu, a gente vai conseguir isso aí junto. E eu tinha certeza, doutor, e aí a gente tinha também as pessoas da família que, puxa, mas vocês vão tentar de novo, sabe? Porque o pessoal tinha medo da gente se frustrar de novo, né? E a gente estava decidido, a gente falou, não, nós vamos tentar e a gente vai conseguir. E como eu disse, a gente foi um ciclo assim maravilhoso. A gente fez, né? A Ana, né, tinha se preparado, eu também me preparei para isso, né? Passava na consulta com o doutor, puxa, não pode fazer ingestão de bebida alcoólica. Pô, eu fiquei os 3 meses, 4 meses sem beber. Não que eu beba, mas, cara, todo fim de semana a gente quer tomar uma cervejinha, alguma coisa. E eu parei, né, me dediquei mesmo ao tratamento, né, tomando as vitaminas que o doutor passou. E foi um ciclo maravilhoso. A gente conseguiu 5 embriões euploides, né? E desses 5 aí, 3 menininhas, 2 menininhos. E hoje Calma, Já tá. calma, tá adiantando. Antes de falar do tratamento em si, como é que foi para vocês? Vocês compartilhavam tudo com a família, né? Né? Eu sinto que vocês têm essa proximidade. Lógico que a família sofre junto e aí eles vão ter os receios e alguém vai falar, não, deixa assim mesmo, tudo. Como é que foi essa experiência de contar ou não contar? Ela foi positiva? Ela deixava vocês mais ansiosos ou mais tristes na hora de contar uma notícia ruim, porque via o sofrimento de mais pessoas? Porque, na verdade, ainda não existe, a gente não tem um consenso, né? É individual, porque muitos casais não contam para os familiares porque a pressão aumenta. São mais pessoas, por mais que estejam torcendo, mas são pessoas que estão ali, de certa forma, pressionando. E aí, quando dá errado, sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa que às vezes desanima vocês, que às vezes vai falar algo que não tem cabimento naquele momento. Então, como é que foi essa experiência? A gente optou, desde o início,
em falar. E para mim foi bom, porque eu abri abertamente, assim, até nas minhas redes sociais eu falo sobre isso. E eu fiquei impressionada do tanto de mulher que sofre calada. Então, assim, até faz 2 dias, uma moça que eu conheci pela internet, ela faz tratamento lá na Mater, ela recebeu o diagnóstico dos embriõezinhos dela, ela me mandou mensagem, ela falou, Ana, não falei nem pro meu marido ainda, tô mandando mensagem para você. Então, por mais assim que, claro, teve situação de pessoas falando, ai, mas não precisa fazer tratamento, você vai engravidar, Deus vai te mandar seu milagre, sem o tratamento. Eu falava, gente, vocês precisam entender assim, que a fé e a medicina andam juntas, né? E eu acredito muito que se Deus permitiu a medicina chegar onde ela chegou hoje, é para um bem maior. Então, assim, uma coisa que me marca muito é na transferência quando o doutor fala, a medicina foi até aqui e agora é com Deus, né? Então, assim, essa criança vai vir se Deus permitir. E então, para mim, eu sempre me apeguei a isso. E para mim, falar foi muito bom. Assim, então, até o Renato, assim, como homem, ele fala abertamente e teve pessoas próximas, assim, que estavam passando por isso em silêncio e que falavam, nossa, que bom que eu tenho alguém com quem contar. Então, eu fico pensando, às vezes, se eu não tivesse falado, essa pessoa não teria com quem conversar, assim, não teria passado pela mesma experiência. E depois do que eu passei, assim, com a história da Mavi, eu falei, tem um motivo maior disso tudo, né? Então, pra gente foi mais a favor do que contra, né? A gente ter falado. E o Renato, como homem, sempre falou abertamente, né, Rê? E teve casais, né, que... Ah, o homem não quer fazer espermograma, tem vergonha. E o Renato, tipo assim, fez trocentos no espermograma. E a gente ria, porque quando a gente falava, né, para dar uma descontraída, o Renato falava, Ana Paula me marca espermograma 1h da tarde. Não tem cabimento isso. Quem faz espermograma 1h da tarde? E isso foi muito legal, eu lembro, num churrasco, assim, entre amigos, e depois uma amiga me mandou, falou assim, você acredita, meu marido não queria fazer, estava relutante, e o Renato hoje conseguiu mudar a cabeça dele. Deixou eu agendar e... Então, assim, isso pra gente motivava, né? Eu falava, então, qualquer outra coisa que eu escuto, ai, não faz o tratamento de novo, porque vocês sofrem, e outras coisas, assim, que não vale a pena nem falar. Mas isso daí fazia valer a pena. Eu falava, se eu ajudei uma pessoa, para mim já tá ótimo. Existem muitos mitos, né? E as pessoas ainda têm muita vergonha de falar que tem dificuldade para engravidar. E a infertilidade é uma doença como diversas outras, né? Então, quando ela tem um problema no rim, no pulmão, qualquer coisa, ela fala abertamente. Quando é um problema de dificuldade para ter filhos, mexe muito com a autoestima, com a feminilidade, com a masculinidade. Então, quebrar essa barreira é fundamental, porque é informação, né? Como algumas pessoas que podiam falar para vocês, você vai engravidar espontaneamente, mas era sem embasamento científico para aquilo, né? É só a fé pela fé. E não, é a fé de, através de um tratamento médico, eu vou atingir meu objetivo, se Deus quiser. Exatamente. Né? É isso. E aí, então, vamos para a transferência, né? E aí, transferindo embrião sabidamente ao ploide dessa vez, né? E um adendo, doutor, nesse tratamento, a gente conseguiu, eu lembro, no 5º dia, no 4º dia, a gente tinha 12 blastocisto. E no 5º, eu recebi o WhatsApp da equipe da enfermagem, falou que não, da embriologia. E eles falaram que não tinha embrião para biópsia. Aí eu lembro, o Renato estava viajando, ele estava no caminho, eu liguei para ele chorando. Aí eu já, não deu certo de novo, porque ontem eu tinha 12, hoje não tem nenhum para biópsia. Eu perdi aqueles altos e baixos, né? Aí a embriologista falou,
Ana, à tarde eu entro em contato de novo, a gente vai, né, verificar novamente. Daí à tarde tinha 2. Aí eu lembro que eu fiquei frustrada, porque a gente sempre quer mais, né? Eu falo, pra gente engravidar só precisa de um, mas a gente quer um monte. Eu lembro que eu comecei a limpar a casa, assim, brava. Falei, de novo? Eu tinha certeza que a gente ia conseguir um monte, não vai dar certo de novo. Aí eu lembro que no outro dia eu acordei e já tinha a notificação da embriologista. Mandamos uma turminha, tinha mais 6. Aí eu já fiquei feliz. Eu falei, agora tem um monte. E a espera para vir o resultado, eu lembro que quando a embriologista me ligou, eu estava dirigindo para dar o resultado. Aí ela falou que a gente tinha conseguido 5, e se a gente queria saber, né, o sexo, assim. E eu lembro que eu falava assim para ela, você tem certeza? Tá meu nome mesmo aí no resultado? Porque, assim, foi... Por mais que eu tinha fé, eu falava, gente, né, vai dar certo, mas foi assim, muito. Na hora eu falava, gente, eu tenho 5. Foi uma vitória, assim. Que eu tinha o trauma da última, né, de não ter nenhum. Então parecia mentira, assim. E aí veio 3 menininhas e 2 menininhos, né? Olha só como os ciclos de fertilização in vitro são diferentes. Então, teve o primeiro ciclo, 2 blastocistos que não foram analisados. Aí depois, um blastocisto só, que era euploide. Aí depois, nenhum blastocisto. E de repente, num outro ciclo, teoricamente, né, você fala, tá piorando. Não, na verdade, teve uma resposta muito melhor. E são vários fatores que levam a ter esse melhor resultado. Mas o que fica aqui de ensinamento é, se você teve um ciclo de fertilização in vitro que foi abaixo do esperado, ou foi um ciclo ruim, não necessariamente sempre vai ser ruim. Então, é essa mensagem importante. E outra mensagem que ela mesma falou, quando você pensar em desistir, descanse, só apenas descanse, mas não desista do seu sonho. E foi isso. Depois de estar descansada, a gente fez um ciclo que foi totalmente diferente. E Maria Helena tá vindo aí. E Conta da transferência, assim, do positivo. do positivo. A gente foi para a transferência e foi tudo diferente. Foi a primeira transferência que a gente fez no laboratório, No Materlab. no Materlab. E eu estava insegura que eu falava, porque foi quando o doutor passou pela cirurgia e o doutor não estava falando. E eu tava meio assim, insegura, que eu falava, ai, acho que vai ser meio muito frio, ou não sei, né? Eu ficava meio assim, e foi totalmente oposto, as meninas, assim, toda a equipe, o doutor não tava falando, mas o doutor abraçava. Então, assim, foi muito, muito marcante, assim, pra gente a transferência. Foi incrível, e foi muito legal, porque daí a gente filmou, e eu saí de lá, já mandei, né, para todo mundo que já sabia. Falei, titia, tô no forninho da mamãe. Então já começou todo um pensamento positivo, né? E quando veio positivo, realmente é muito importante falar, porque daí a gente revive, né? Na hora que veio positivo, eu não conseguia comemorar. Eu só falei assim, veio, tá, mais um degrau, mas eu não quero comemorar, porque pode ser uma gravidez química ou pode ser uma gravidez que, né, não vai evoluir. Aí o Renato, né, me acalmando, sempre pensando positivo. Aí depois de 48 horas repeti, daí aumentou muito o beta. E eu lembro que eu não abri o exame. Eu falava, Renato, vê e me fala, porque eu não tinha coragem de abrir com medo do beta não ter duplicado, né, ou não ter aumentado. Aí veio mais um degrauzinho. Aí eu lembro que eu mandei mensagem pro doutor, o doutor falou, olha que beta bonito, vamos comemora, né? E eu falava, doutor, não sei se eu não consigo comemorar. Eu fiquei muito insegura, assim, o medo me paralisou. Aí depois de 10 dias a gente fez, realmente estava evoluindo, daí foi quando eu comemorei, acho que depois de 10 dias que eu falei, não, realmente agora eu posso... A gravidez química, né, teoricamente, não, né, passamos pela fase. Só que daí eu só chorava. Aí foi muito difícil, assim, os primeiros 3 meses eu chorava todo dia. Todo dia eu tinha medo de acontecer alguma coisa. E eu falava assim, na ultrassom eu ficava muito nervosa, eu passava mal, porque eu falava, eu vou chegar lá,
e vinha aquela imagem do médico falando que não tinha batimento. E com 6 semanas e 3 dias eu tive um sangramento. E eu lembro que eu liguei pro Renato chorando, falei, vai acontecer de novo, não vai dar certo. E o Renato, com toda a positividade dele, também caiu, né, Rê? Esse dia eu caí. Porque eu tinha certeza que ia dar certo. E aí, quando ela me ligou e falou que tinha tido um sangramento, aí pra mim foi... Sim, foi a primeira vez que eu caí mesmo, porque eu falei, puxa, não vai dar certo. Mas aí, assim, levanta a cabeça, pensamento positivo e... Aí a gente foi para ultrassom, né? A doutora Bruna falou, vai para o hospital. A gente fez a ultrassom e ouvimos o coraçãozinho, tava tudo bem. Foi um sangramento, assim, bem pequeno. E daí esse dia eu falei para ele, agora eu quero contar para a família inteira, já ouvimos o coração, só que a gente ainda não tinha contado, assim, só para os mais íntimos mesmo, né? Aí depois de 2 semanas, na hora de dormir, sangrei de novo. Aí eu falei, daí baqueou de novo. Só que daí também fiz exame, colo do útero fechado, tudo indo muito bem. E só que daí a gente, para abrir mesmo, né, para todo mundo, a gente esperou mesmo as 12 semanas, mas a família próxima ali, todo mundo já sabia. E aí com 12 semanas foi só alegria, né, que a gente veio, fez a morfológica, Aí foi aquele alívio, depois da primeira morfológica, eu falei, não, agora vai dar certo. E tá aí, 29 semanas, uma gravidez super tranquila, graças a Deus. Tirando os 2 sustos ali do início, tá super bem, uma bebezona. Perfeito. Nesse dia eu ganhei um presente, queria até que trouxessem aqui, no dia da transferência, eu não podia falar, tinha acabado de fazer uma cirurgia nas cordas vocais e eles me deram um presente lindo, com uma carta linda, que eu li para toda a equipe e eu mandei para eles que eles fizeram 20 pessoas chorarem ao mesmo tempo com aquela carta. Mostra para eles a simbologia desse presente que realmente me marcou demais. Esse presente, ele ficou guardado em casa durante 2 anos. Eu pedi para fazer quando a gente teve a gravidez química. E aqui tá o anjinho, que foi meu primeiro filho, né? Aqui eu tô grávida do bebê arco-íris. Aqui o doutor como um anjo na nossa vida, usado por Deus, que é o que a gente falou, que a medicina, a fé andam juntas. E aqui Nossa Senhora das Graças, que acompanhou a gente em todo momento. E até hoje a bebê, né, Maria Helena, uma promessa Nossa Senhora das Graças. Então, a gente, em todo momento, a gente sempre acreditou que o Dr. Rodrigo é usado, né, isso pra gente, para tantos outros casais que conseguem, né, alcançam seus sonhos através das suas mãos, usadas por Deus. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E é isso. Aí o Renato quis fazer a carta pro doutor até... E essa carta eu fiz questão, doutor, de escrever para você. Porque, assim, o homem, né, a gente acaba sendo um coadjuvante em todo esse tratamento. Porque a relação, né, entre médico e paciente, né? E a gente tá ali, né? O marido tá ali como um apoio. Mas, assim, eu fiz questão de escrever porque a sua pessoa fez com que a gente não desistisse. E foi uma forma de eu agradecer você a isso. Porque a Ana Paula, ela acompanha tudo, né? Então, assim, tudo que você faz, tudo que você cria, né? O conteúdo, a informação é muito importante, né? E aí a gente, né, queria de alguma forma retribuir isso, né? E você tem um papel muito importante para não deixar a gente desistir. Então esse foi o motivo que eu quis escrever aquela carta para você. E me marcou muito, porque eu recebo muitas cartas, né, mas geralmente das pacientes, das mulheres. Então, quando o marido faz a carta e daquele jeito super sensível, lindo realmente,
me marcou demais e ao longo de quase 15 anos de reprodução assistida, realmente é uma carta que eu posso dizer que foi uma das mais importantes que eu já recebi em toda a minha carreira. E vocês têm uma história de resiliência que é admirável, porque é natural. Se contasse para qualquer pessoa de falar a gente desistiu, ninguém poderia julgar vocês, né, de fracos, de qualquer coisa. Ah, então o sonho não era tão grande assim. Qualquer pensamento, porque realmente vocês tinham tudo para desistirem, né, depois de tanta luta, mas vocês não desistiram e hoje estão colhendo os frutos disso. A Maria Helena vai vir daqui a algumas semanas com muita saúde e vai encher a casa de vocês de amor. E eu só tenho a agradecer por ter participado, né, sendo instrumento de Deus realmente para ajudá-los. E para finalizar, porque a gente está finalizando, que mensagem que vocês gostariam de passar para as pessoas que passam por todas essas dificuldades? Eu vou voltar a falar, quando você cansar, descansa, não desiste, porque eu acho que Deus não coloca um sonho no coração da gente que a gente não seja capaz de realizá-lo. Então, assim, pode demorar 1 ano, 2, uma tentativa, 2, 3 tentativas, mas vai acontecer e ressignificar a dor, porque eu acho que na hora que a gente está passando, a gente questiona muito por que isso comigo, por que eu tô passando por isso, mas a gente tem que olhar por outro lado, por que não comigo? Tantas pessoas passam, né? Então e lá na frente a gente entende o porquê. Então tudo que acontece na nossa vida tem um motivo. Quando a gente tá passando, parece que essa tempestade não vai passar, mas passa. E a gente não desistindo, com fé, as coisas acontecem. Não desista, descanse. E eu acho que é isso, a gente tem que acreditar, né? Acreditar sempre e correr atrás dos sonhos e não desistir. E aí, a todos os maridos aí que vão estar assistindo a gente, apoiem as esposas, né? Estejam presentes nesse momento, porque o nosso papel é muito importante. E a gente precisa estar junto da esposa, porque é um momento muito difícil, né? Para a esposa fisicamente. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar, né, é que estejam juntos, estejam presentes, porque vai dar certo, as coisas acontecem. Eu falo, a gente tem que fazer a nossa parte, o lá de cima faz a parte dele. Perfeito. Gente, que episódio maravilhoso. E quero me despedir agradecendo mais uma vez. E para vocês que nos assistem, próximo episódio também vai ser muito, muito, muito legal. Então, um beijo para vocês e vamos fazer um brinde a vocês dois e a Maria Helena. Brinde com água. Tchau.